O que comemora no dia 19 de janeiro? Você sabia que no dia 19 de janeiro de 1809 nascia Edgar, Edgar Poe? E você sabia que no dia 19 de 1966, você sabia que nessa data Indira se tornava-se a primeira mulher se tornar ministra poderosa na Índia? Você sabia? E você sabia que hoje, 19 de janeiro, comemora o dia, você sabia? Comemora o dia do sapato. Então você que usa seu calçado, seu sapato, se alegra. 19 de janeiro é esse dia. Quero aproveitar e parabenizar todos os aniversariantes que fazem aniversário nesse dia de hoje. Que venha sobre você luz, bênção, paz e alegria.